Essa é a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Delze e vocês já me conhecem aqui do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos começando a gravação de mais um programa e temos aqui a alegria de receber a irmã Maria Helena Morra. Bem-vinda, irmã. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é um momento muito importante a gente refletir essa temática que fere a dignidade do ser humano. Sim, a irmã Maria Helena, ela está já adiantando aqui para nós. Ela foi nossa convidada e veio aqui hoje para nos ajudar a refletir sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano. Diz que no Brasil o ano só começa depois do Carnaval. E é o Carnaval, né, irmã, que nos traz aí a Páscoa e toda essa reflexão que a CNBB faz para um ano. Porque a proposta não é também terminar com a Páscoa, né? Com a Semana Santa. Nós vamos refletir esse tema da campanha da fraternidade, que eu já vou adiantar aqui para vocês, que é o tráfico humano, né? Nós vamos refletir esse tema o ano inteiro? Sim, vamos refletir o ano inteiro e a gente espera que esse tema, terminou o ano, que ele não vai cair no vazio. Eu acho que é um tema para o resto da vida da gente, porque é um tema de fronteira, um tema que fere a dignidade do ser humano, gente vendendo gente. O ser humano se tornou mercadoria, né? Sim. Só para começar, então, nós já adiantamos aqui qual é o tema que nós vamos tratar no programa, mas é bom conhecermos quem é a autoridade neste tema que nós trouxemos aqui hoje na TV comunitária. Irmã Maria Helena Morra, a senhora é doutoranda, é professora da PUC Minas, a senhora leciona em qual área e qual que é a sua formação como professora até agora? Eu sou teóloga, sim, fiz graduação em teologia e biologia, sou teóloga e agora estou fazendo doutorado em educação, aprendizado da criança em situação de risco, a criança traficada. Então, meu tema está sempre ligado com o compromisso com a vida, né? Onde a vida estiver perecendo, é o compromisso da gente que tem uma sensibilidade com a realidade da vida humana. Sim. Irmã, são vários aspectos que nós estudamos essa questão do tráfico de seres humanos. Muitas denúncias, por exemplo, do trabalho escravo, pessoas que vêm de outros países e são exploradas, pessoas que saem de regiões pobres no Brasil e são levadas para outras regiões para serem exploradas também. Venda de órgãos, casamento servil, a senhora me dizia, quer dizer, um casamento que na realidade ele não é um casamento, a pessoa se torna um objeto, né, para o sexo do parceiro, e a pessoa fica confinada. Também a venda ilegal de órgãos, né? Quer dizer, toda venda ela é contra a lei, né? Adoções ilegais e prostituição, exploração. A senhora é especialista na questão da criança. Eu já estou comprometida com esse tema antes da campanha da fraternidade. Lógico que a gente não tem um olhar só para a criança, né? Porque isso é algo assim bastante complexo, né? Quando nós estamos falando de tráfico de seres humanos, está envolvido com a questão de drogas, envolvido com a questão de venda de armas. Então, a gente não pensa isoladamente esse tema, mas esse tema também está amparado na situação socioeconômica do nosso país, né? Onde as pessoas vivem numa situação de fome, de miséria, por isso que está aí o trabalho escravo. Recentemente, o Estado de Minas Gerais trouxe à tona 2 bolivianos que estavam sendo vendidos em São Paulo por R$1.000 cada pessoa. O Brasil está recebendo haitianos à beça. Me parece que aqui em Belo Horizonte são 2.500 haitianos. Então, é um grande desafio que os haitianos também não sejam confinados nessa questão de trabalho escravo. A gente já sabe que isso tem uma problemática por detrás aí também. Uma coisa é o apoio do governo brasileiro na entrada dos haitianos no Brasil, depois o que acontece numa instância menor também, ou em nível de Estado, em nível de prefeituras, tantas outras coisas, né? Sim. Irmã Maria Helena, a campanha da fraternidade, ela não é uma novidade. Quer dizer, nós já estamos na 50ª, já são 50 temas, que a senhora diz, são temas de fronteira que vêm para a sociedade. Quer dizer, fala para nós um pouco, assim, quais são os objetivos amplos. É claro que neste tema específico deste ano nós temos a questão do tráfico humano. Mas a campanha da fraternidade, ela é um projeto, quer dizer, trazido pela CNBB, mas ele é exclusivo da Igreja Católica. E quando se
pensou na campanha da fraternidade? Qual foi o objetivo? Quais são os objetivos a serem atingidos com essa campanha? Em princípio, a campanha da fraternidade nasceu dentro da Igreja Católica e teve 3 campanhas que foram também com parceria de outras igrejas, porque hoje a gente pensar sobre a vida, pensar sobre as graves injustiças, nós temos que pensar tudo em parceria, em rede, né? Sim. Lógico que a primeira responsabilidade é da CNBB, mas a CNBB também convoca pessoas para construir, por exemplo, o texto básico da campanha da fraternidade. E sempre a igreja está olhando, né, um tema de fronteira e as pessoas estão gritando, precisamos refletir sobre essa temática. E a temática do tráfico de seres humanos, que a gente considera uma escravidão moderna e que a gente precisa dar visibilidade a essa problemática que, em princípio, é algo invisível, né? A gente contou um pouquinho aí com a Rede Globo de uma certa maneira, né, que, lógico, talvez tenha um outro interesse, mas também nós devemos reconhecer que a mídia colabora para dar visibilidade a essa temática, né? Sim. E neste caso, o tema específico do tráfico de pessoas humanas, ele tem a ver com a Copa do Mundo no Brasil em 2014? Lógico, nós estamos preocupadas. Não é só a Copa do Mundo no Brasil. Quando a gente vai fazer uma análise de outras experiências passadas ligadas à questão da Copa do Mundo, né, em outros países, como na África do Sul, na Alemanha, a gente sabe que é um momento importante em termos assim, do futebol, mas a gente sabe que isso, no bojo dessa Copa do Mundo, tem a questão do turismo sexual, a questão do trabalho escravo, a questão do tráfico de meninas também que vão sair para fora do país. Então, há uma preocupação muito grande no sentido de a gente fazer uma denúncia, né, dessa vulnerabilidade e tentar ajudar na prevenção para que as pessoas não caiam nessa rede do tráfico, do mercado, do capitalismo, né, que gera o submundo da miséria em detrimento da vida do ser humano. Sim, irmã Maria Helena, é óbvio que a CNBB ela põe luz sobre o tema, amplia as possibilidades de debate, é óbvio que vai haver encaminhamento para a solução, para a proposta de ações aí. Mas nós já temos órgãos públicos, entidades que já trabalham e até combatem esse tipo de exploração humana. Eu imagino que não apenas a CNBB, mas o Ministério Público, o Federal. Quais são as outras entidades e órgãos que a senhora apontaria aí, que são parceiros aí nessa luta? Tem o Plano de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos pelo governo federal. Né? Há uma ligada à Secretaria de Direitos Humanos? Ligada à Secretaria de Direitos Humanos. Há um gabinete em Brasília e há também uma exigência por parte do governo federal que cada estado cria uma instância onde vai cuidar dessa questão do tráfico de seres humanos. A gente sabe que aqui na cidade administrativa, Minas Gerais também tem um espaço. Mas nós sabemos que, por exemplo, o estado de São Paulo é um estado bem organizado com a sociedade civil, com a participação de juízes, advogados, onde eles estão ali tentando interagir, frear essa situação, denunciar essa situação. Então, nós sabemos que o estado de São Paulo já deu passos largos nessa questão do enfrentamento ao tráfico de seres humanos, de denúncia, porque tem uma experiência mais antiga, mais larga. Certo. O Ministério da Justiça também? Sim, o Ministério da Justiça, a Pastoral da Mulher, a Vida Religiosa Feminina Masculina, a CNBB, a CRB. Eu acho que esse desafio ele tem que ser enfrentado em redes, né, em parcerias. Porque a gente não pode, assim, isoladamente, enfrentar essa situação, que é uma situação macro, né? Nós estamos diante de um pecado social, nós estamos diante de um acontecimento que gera a segunda receita financeira, econômica para muitos países, e tem pessoas com poder assim, de decisão envolvida nessa problemática. Né? Sim, um aspecto interessante que a irmã Maria Helena nos traz aqui é essa informação de que é bastante rentável, né? Sim. Uma atividade ilegal, absurda. Como que quem debruça sobre esse tema estuda, consegue fazer esse levantamento, essa denúncia mesmo de ser um ótimo negócio, né, traficar pessoas? Tem a Organização Internacional do Trabalho, você vê isso no site, você vê no site da Unesco, você vê no site da ONU,
né? Ali tem confiabilidade das coisas que são faladas, né? Então, 2,5 bilhões de dólares que rende anualmente gente vendendo gente. Então, isso é muito, é uma força financeira muito grande, um mercado. Tem pessoas que falam assim, você vende a droga, a pessoa consome, aí você tem que procurar outra droga para vender. Você vende um ser humano, o ser humano fica confinado aí 10, 15 anos e você fica ganhando financeiramente em cima do corpo do ser humano, né? Eu mesmo conheço uma pessoa que foi traficada no Brasil com 13 anos de idade, e às vezes ela vem conosco conversar um pouquinho. Ela foi traficada, ficou confinada 21 anos. E o mais interessante é que o objeto da minha pesquisa é o aprendizado da criança em situação de risco. Ela foi traficada criança, depois conseguiu ter um casamento servil e conseguiu sair da Alemanha e veio para o Brasil. Mas o mais interessante, assim, que é uma pessoa que coloca a sua vida no sentido assim, de denunciar essa problemática. Ela não é uma pessoa rendida diante desse acontecimento, porque a pessoa fica quebrada psicologicamente. Então, você recompor um ser humano que foi traficado com 11, 13 anos de idade é muito complicado. E ela fala várias línguas, é uma pessoa culta que saiu daqui com 13 anos de idade, com um estudo bastante pequeno. E às vezes a gente pensa que a educação passa somente pela sistematização formal, mas como que a vida também nos forma, nos educa e nos dá às vezes uma perspectiva muito maior do que quando eu estou lá no banco da escola, da universidade, seja lá o que for. Eu estive uns 3 anos atrás dando uma assessoria para as Irmãs da Assunção, numa cidade lá na Foz do Iguaçu, na Argentina, Porto Iguaçu, Paraguai e Brasil, estava estampado lá nos jornais. Descobriram uma fazenda na Argentina com vários buracos e meninas de 11, 13 anos de idade confinadas naqueles buracos, fazendo suas necessidades biológicas, jogavam água lá e comida. Você só sai daí a hora que você sai com alegria para a prostituição. Então, às vezes, a gente tem um olhar moral a respeito do tema da prostituição, da prostituída, no caso, você não sabe o que levou a pessoa se tornar uma prostituída, né? E muitas vezes ela foi traficada e foi confinada, né? E mesmo o protocolo de Palermo fala, se a pessoa tem 21 anos de idade, que ela diz assim, eu quero ser trabalhadora do corpo, vou viver em prostituição, por exemplo, vou para a Espanha. Chega lá, tira o passaporte dela, ela é confinada. Isso é configurado tráfico de seres humanos, porque ninguém tem direito sobre outra pessoa, ninguém tem o direito sobre o corpo da outra pessoa. O ser humano não é objeto de lucro, né? O ser humano nasceu para viver na liberdade, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Sim. Olha, então nós estamos aqui no programa Palavra Ética de hoje, recebendo a irmã Maria Helena Morra, que já nos trouxe nesse primeiro bloco diversas informações sobre esse absurdo que nós convivemos hoje ainda, que é a exploração das pessoas, a venda do corpo, de órgãos, do trabalho das pessoas, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco, novamente, com a irmã Maria Helena Morra, nos falando hoje sobre a campanha da Fraternidade 2014. Nós voltamos daqui a pouquinho. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
nós estamos aqui na TV Comunitária, o programa é Palavra Ética. Nós estamos hoje aproveitando, desfrutando desse conhecimento da irmã Maria Helena Morra. A irmã Maria Helena é professora da PUC-MG, trabalha cultura religiosa e atualmente ela faz o doutorado em educação. Educação. No primeiro bloco do programa, nós já conversamos aqui sobre esse tema da campanha da fraternidade, que é uma campanha puxada aí pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. São 50 campanhas já, nós estamos no 50º ano. E esse tema, ele vem num momento bastante propício, porque nesse ano 2014, nós temos um grande evento internacional no Brasil, que é a Copa do Mundo. E a irmã Maria Helena já me deixou aqui essa preocupação desse grupo de pessoas que trabalha com essa temática. Quer dizer, as pessoas vulneráveis diante de um mega evento, elas se tornam ainda mais vulneráveis, né? Podem imaginar, não é, irmã Maria Helena, que é uma oportunidade para conhecer outras pessoas, às vezes para ir para outro país, e, no entanto, elas podem ser vítimas aí de um crime que acaba rendendo muito dinheiro para os exploradores. Foi a informação que a irmã Maria Helena nos trouxe aqui. Irmã Maria Helena, só retomando, nós falamos aqui que o tráfico humano, ele é cercado por outros crimes também. A senhora fala em droga, a senhora fala em venda de armas, quer dizer, desrespeito também ao direito à própria vida, né, de crianças, de pessoas, trabalhadores muito vulneráveis. Então, ele vai atingir diretamente a questão do trabalho escravo, venda de órgãos, venda e tráfico de órgãos, casamento servil, quer dizer, usa-se o casamento como uma fachada, mas na realidade trata-se de exploração sexual, né, e confinamento de pessoas, adoções ilegais, prostituição, enfim, são vários aspectos. Nós já sabemos também, e a senhora confirma para nós, quer dizer, a metodologia utilizada pela CNBB sempre é o ver, julgar, até para a gente compreender melhor o problema e agir. Eu quero depois que a senhora nos fale aí também quais são as ações já pensadas e de que forma a CNBB pretende envolver a sociedade como um todo, né, nessa temática. Mas eu gostaria de falar, a senhora diz também de alguns filmes que tratam dessa questão do tráfico de pessoas. Sim, por exemplo, eu falei para você, a gente conversando, que o governo federal, ele assim, foi corajoso através do Ministério da Cultura de fazer esse filme que trata a realidade do Brasil, Anjos do Sol, tráfico interno no Brasil. A gente pode baixar isso também na internet. Coisas belas e sujas, né? Para sempre Lília, Sem Perdão, né? Terra então, Prometida. São muitos filmes. E nós temos bons vídeos pequenininhos também na internet. A gente tem que ir num site seguro, que ali a gente tem uma informação imensa a respeito dessa questão da situação do tráfico. E mesmo também pelo Ministério do Trabalho, a questão do trabalho escravo, você tem como assim, pesquisar isso na internet, né? Com muita segurança de que você não está sendo informado de uma maneira mentirosa, né? Mas ali nos traz também uma segurança, são sites confiáveis. Irmã Maria Helena, é bom também a gente aproveitar esse espaço aqui da TV Comunitária, que é comprometido aí, né, com a nossa sociedade, com a informação. Nós estamos aqui nos estúdios também com um defensor público da União, que é o doutor Diego, e ele está nos lembrando aqui, quer dizer, em se tratando de um crime que envolve a União, né, porque é um crime internacional também, pessoas que se sintam, né, ou prejudicados, ou vítimas, ou até que tenham conhecimento de pessoas que precisam desse apoio jurídico, de um esclarecimento, podem procurar a Defensoria Pública da União, que são advogados públicos, né, defensores públicos, que vão fazer a advocacia das pessoas carentes, que estão capacitados, então, para lidar com esses crimes, que muitas vezes a gente acha que é só assim, fazer uma representação para o Ministério Público ou procurar a Secretaria de Direitos Humanos, mas na grande maioria das vezes vai caber uma ação judicial e também o acompanhamento aí da Defensoria. Obrigada aí ao Diego que nos deu essa dica. Irmã Maria Helena, nós começamos a pensar aí a questão do trabalho escravo, quer dizer,
por exemplo, no corte da cana. O Lula saiu aí, tipo, feito mascate, né, vendendo o etanol como uma grande solução energética para o Brasil. E nós temos notícia de trabalho escravo no Brasil inteiro, pessoas principalmente trazidas do Nordeste, Maranhão, Piauí e no norte de Minas, são levados para grandes usinas e sem condições, aí, ou exploração de madeira, né? Sim. E tudo isso. A senhora nos deu notícia também dos haitianos. Os haitianos lá, também dos bolivianos e peruanos, em São Paulo. Né? A gente sabe que está toda hora na mídia. E se você tiver assim, uma certa atenção, você vai ver que a mídia está sempre denunciando. Por exemplo, recentemente saiu aquela problemática dos médicos de Poços de Caldas, né, com venda de órgãos, né? E quando eu viajei também para a Bahia, estava lá naquele jornalzinho do aeroporto também essa denúncia. Então, informações nós temos, né? Agora, eu acho que a gente tem que ter uma certa atenção e se tornar porta-voz desse grande desafio que hoje em dia está aí gravitando na nossa sociedade, né? A questão do tráfico de órgãos, quer dizer, sempre ele vai ter o envolvimento de profissionais da área de saúde, que estão credenciados. Como que Então, por exemplo, se você entrar no site da Organização Mundial de Saúde, lá você tem informações seguras. Né? Ele estava até falando quanto custa, por exemplo, uma córnea para o SUS, segundo o site, né? R$2.080. Qual é o valor de um coração? Quase R$38 mil, né? Então, isso são valores altos, né? E dizendo assim, por exemplo, que a China é um dos países onde vende mais órgãos. Eles tiram as pessoas do sistema prisional, segundo o site da Organização Mundial da Saúde, né? E que são pessoas que estão lá no sistema prisional, são lá excluídos. Mas são condenadas à morte? Não são condenados à morte, não sei, esse detalhe assim, mais especificamente não sei. E também tem uma denúncia que em 2000 estavam levando vários pernambucanos para a África do Sul, onde eles vendiam um rim, como fosse algo assim bastante legal. Uma pessoa que vive assim, com salário mínimo ou abaixo do salário mínimo, talvez vender um rim, será por que valor? De repente, o que ele vai trabalhar um ano inteiro, ele vende com a venda do rim. Mas às vezes mal sabe ele que quando vai vender um rim, vão tirar também dele um pulmão, né? E no Brasil é ilegal a venda de órgãos, né? O único país que parece que há uma legalidade de venda de órgãos é no Irã, segundo a Organização Mundial da Saúde. Isso eu li tudo lá no site também, né? São informações que a gente vai pesquisando em sites seguros, né? Sim. É interessante a gente ver a capa do livreto, né, do texto base da campanha da fraternidade. Então, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Vou fazer uma pergunta provocativa para a irmã Maria Helena aí, doutorado. Neste sistema capitalista que nós temos agências multilaterais aí que cobram dos países, principalmente dos países pobres, um desempenho ou as dívidas com toda força. A senhora acha mesmo que é possível a gente contrapor a essa guerra, já que é um dinheiro sujo? As agências multilaterais, quer dizer, os financiadores, eles não estão nem preocupados se essa receita do país vem de tráfico de pessoas, se vem do custo da morte, né, de tantas pessoas. É possível a gente falar em liberdade nesse sistema capitalista, irmã? Olha, eu acho que a utopia e a esperança é fundamental de quem acredita num projeto de vida. Eu quero até trazer aqui o Eduardo Galeano, quando ele fala assim, para que serve a utopia, né? Se eu ando, vamos dizer assim, 1 quilômetro, a utopia se afasta 2. Se eu ando 2, ela se afasta 4. Mas eu acho que a utopia nos traz esse dinamismo de a gente estar sempre em prontidão, buscando algo que a gente descortina, que é valor na vida da gente. Quando a gente perde a esperança, quando a gente entra num processo de depressão, aí não tem perspectivas. Mas a gente acredita que um mundo novo nós podemos, que é possível, né? Então a gente se compromete, como os profetas aí, né, de denunciar essa situação de injustiça. Seria um absurdo a gente naturalizar, né, essa questão. Naturalizar. Aí que está a grande problemática, né? Que às vezes nós naturalizamos essa situação. Eu quero até trazer aqui uma homilia do Papa Francisco com os emigrantes que morreram num naufrágio chegando na Itália, quando ele fala assim, a humanidade perdeu a capacidade de chorar pelos acontecimentos, né? Quem chora pela vida de pessoas que foram traficadas? Quem chora
pela situação de pessoas no trabalho escravo. Quem chora, uma pessoa que foi roubada um órgão foi vendido, né? Então esse capitalismo, né, que nos endurece o coração, nos tira essa capacidade de a gente sensibilizar com esses desafios que gritam pela vida, né? Então a gente tem que estar sempre cultivando esse comprometimento com a vida, não perder a esperança. Eu me lembro uma passagem bíblica que eu quero trazer aqui do Êxodo. Eu vi a aflição do meu povo, vai libertar meu povo de uma situação de escravidão, né? Julgar sobre a palavra de Deus. E eu acho que Deus nos fala isso hoje. Eu vi a aflição das pessoas que são traficadas. Vai libertar as pessoas traficadas de uma situação de opressão. Então esse é o nosso comprometimento, que ela gera de um comprometimento com a teologia da libertação, com a palavra de Deus, com a doutrina social da igreja, né? Que joga à luz a essa realidade, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenha em abundância. Esse é o grande legado que o Cristo nos deixou, né? Que bom, né? Então essa é a palavra aí da irmã Maria Helena. E fica também a nossa palavra aqui do programa Palavra Ética, o nosso compromisso neste ano de 2014 especialmente, mas não só neste, de olhar, de conseguir enxergar as pessoas que vivem nessa absurda condição de coisificação, né? Pessoas são transformadas em mercadoria, seja pelo seu trabalho, seja pelo seu sexo, né? Seja como uma doadora, que nem é doadora porque ela não está doando, né? Uma pessoa da qual são extraídos órgãos para serem vendidos. Então, esse é o convite da campanha da fraternidade desse ano. Nós estamos chegando aqui ao final do programa Palavra Ética. Quero agradecer, muito obrigada, irmã Maria Helena, esteve aqui conosco. Agradecer aos nossos telespectadores, toda a equipe aqui da TV Comunitária. E até a semana que vem com outro tema interessante no campo dos direitos humanos.